Aconteceu comigo quando eu morava em Parintins, estado do Amazonas. Eu tinha 13 anos de idade. Eu e mais 2 amigos íamos sempre juntar ouriços de castanha em um grande castanhal que ficava atrás da cidade. Mas sempre tinha outras pessoas que também iam nesse local. Por isso, muitas vezes, não conseguíamos muita castanha. Então, um dos meus amigos teve uma ideia. Vamos pegar uma canoa e vamos até o outro castanhal, que fica do outro lado do rio? No momento, não aceitamos porque havia muitas histórias deste lugar. Os mais antigos falavam que tinha dono esse lugar. Pessoas viam e ouviam muitas coisas, mas a gente estava cansado de trazer pouca castanha, então decidimos ir. Falei para minha avó que íamos nesse local e ela disse: sempre peça licença, lá tem dono. E eu disse: que nada, vó. Então, um dia nos encontramos, pegamos uma canoa e fomos até lá. Íamos sempre conversando. Vocês não vão para longe, viu? Vamos sempre ficar perto um do outro, dizíamos uns para os outros. Chegamos no castanhal e havia árvores gigantescas com grandes copas. Um lugar escuro com sombras, conhecidas aqui como penumbra. Lugar onde o sol não bate. Nesse lugar existe um silêncio estridente que chega a incomodar a audição. Fomos envolvidos em um arrepio, antes jamais sentido por mim. Lugar assustador. Na hora eu falei: vamos voltar, pessoal. Eu estou me sentindo estranho. Sempre tive uma sensibilidade especial para o espiritismo. Minha família era envolvida nisso. Então começamos a juntar as castanhas. Tinha muita. Ninguém ali. Então enchemos 2 sacas rapidamente. Quando eu vi um cipó, conhecido aqui na região como cipó titica, serve para fazer vassouras. Então eu disse para os meus 2 amigos: vou tirar um rolo de cipó e já alcanço vocês, tá bom? Um dos meus amigos me falou assim: vou só encher esse saco e já vamos, tá bom? Depois eu vou assobiar e aí você vem, ok? Então passou um pouco mais de 1 minuto e eu ouvi o assobio. E eu fui atrás. Estava com um facão na mão e um rolo de cipó na outra. Só que o assobio ficava mais longe. E eu comecei a pensar comigo mesmo: a gente veio pelo outro lado? Nisso andei bastante e já se aproximava das 5 horas da tarde. Fiquei com muito medo, pois eu estava perdido e o assobio não parava. Então lembrei sobre o que a minha avó disse sobre permissão do lugar. E eu disse: simpatizante de Axóis, venho pedir permissão para sair deste lugar e peço desculpas se ofendi vossa entidade. Me sentei em um tronco de árvore e fechei os meus olhos. Senti várias presenças naquele lugar, desde presenças do mal, como também presenças boas. Eu ouvi bem baixinho gritarem meu nome e eu gritei de volta. Eram meus amigos. Eu estava muito longe deles. Encontrei eles e disse que eu não estava bem não, que tínhamos que sair dali o mais rápido possível. Pegamos a canoa e atravessamos o rio. Nisso me deu uma febre tão grande, tão forte, que eu não conseguia nem andar direito. Passamos em frente à casa de um amigo e a mãe dele disse em voz alta: menino de sorte,
Se desse 6 da tarde, ninguém mais te achava. E me convidou para entrar na sua casa em um quarto cheio de imagens de santos e velas. E disse: Caboclo Fecheiro está contigo. Curupira não conseguiu te levar, mas te botou mal olhado, mas eu vou tirar. Ela fez umas orações com folhas de pião roxo. As folhas murchavam em uma velocidade incrível nas mãos dela. Agora, em qualquer lugar que eu vou, seja igarapé, praia, casa, floresta, sempre peço licença, pois existem coisas que poucas pessoas são capazes de ouvir e sentir. Um homem no interior da Bahia relata que no ano de 2014 teve um encontro macabro com a mula sem cabeça. Naquele ano, sua situação financeira estava difícil, pois ele se encontrava desempregado. Sua sorte mudou quando ele conseguiu um novo emprego naquele mesmo ano. Ele iria trabalhar em uma empresa de peças de caminhão. Para o seu azar, na mesma semana, a sua moto quebrou. E ele ficaria sem ela por uma semana até que fosse consertada. Ele teve a ideia de pedir para dormir por uma semana na casa dos seus tios, pois os mesmos moravam próximo ao seu novo emprego e ele não queria correr o risco de chegar atrasado no seu novo emprego nos primeiros dias de trabalho. Os seus tios moravam perto do seu novo emprego, então seria melhor para ele conseguir chegar cedo na empresa. Na primeira noite em que ele dormiu na casa dos seus tios, aquele homem ouviu de madrugada o trem passar. Seus tios moravam perto de uma linha ferroviária. Após o trem passar, ele escutou um trotar de cavalo e um relixar frenético. Aquilo chamou a sua atenção. E no dia seguinte ele comentou com seus tios. Seus tios disseram que às vezes escutavam esses trotares de algum equino. Muitos afirmavam ser a mula sem cabeça. Houve um dia que na volta para casa ele já estava perto da residência dos seus tios. E ele começou a escutar um cavalo se aproximando. Era um trotar sinistro, e mesmo estando atrás daquele homem, em seu campo de visão, ele podia observar uma tocha de fogo que se aproximava. E ele sentiu que não deveria olhar para trás, pois talvez iria se arrepender. Aquele homem correu até chegar em casa. Passando alguns dias, ele resolveu ficar de tocaia uma noite, pois ele sabia que a mula sem cabeça iria aparecer depois que o trem passasse. Dito e certo, quando deu 2 da manhã, aquele homem estava em cima da laje da casa dos seus tios com uma espingarda. Depois que o trem passou, ele viu a mula sem cabeça cruzando os trilhos e não pensou 2 vezes e começou a atirar naquele ser. A mula sem cabeça dava gritos de ódio e começou a correr em volta da casa, até que desistiu, correu para dentro do mato e desapareceu, perto do rio. Daquele dia em diante, aquele homem soube que a mula sem cabeça existe.